Pode aumentar, aumenta. Aê, o quê? A vida me levar pra onde? Pra onde ela quiser. Boa tarde! Sempre com musiquinha, com dancinha pra deixar a tarde de vocês mais animada. Tarde top no ar pra vocês. Sejam muito bem-vindos, viu? E hoje tem maternidade depois dos 40. Você aí que quer tanto ser mamãe, já chegou aos 40 e fica, ai meu Deus, será que é perigoso? Será que eu posso? Será que eu não posso? Você pode tudo, meu bem. E a convidada para falar sobre esse assunto é a Adriana de Castro, que é jornalista, apresentadora, artista plástica e mãe de 2 meninos. Olha que bacana, vai dar o depoimento dela pra gente. E sonolência excessiva diurna, sabe aquele soninho que dá durante o dia? Então, a gente vai saber por quê com a doutora Francine Mendonça, neurologista, no quadro Entendendo o Cérebro. Tudo isso e muito mais agora no Tarde Top para vocês. Maternidade depois dos 40. Adriana de Castro, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Gisele. Prazer enorme estar aqui. Conta pra gente, você foi mãe com quantos anos? Bom, eu engravidei do meu primeiro filho com 42 e do segundo com 44, de forma natural. De forma natural. Exatamente. Em algum momento, você sempre quis ser mãe? Sim, sempre quis ser mãe. Tá. Em algum momento você sentiu um peso, assim, porque eu tenho amigas, assim, com 32 anos, 34, que já sente um peso de tipo, meu Deus, não sou mãe, não me casei. Você sentiu esse peso em algum momento? Em muitos momentos. Não estamos sozinhas, viu? Só a gente. Em muitos momentos eu senti esse peso, sim. E eu tinha medo até de não realizar o sonho de não ser mãe. Por que você adiou a maternidade? Foi uma escolha? Não, na verdade, eu não adiei. Acabou acontecendo. Porque antes de ter filhos, que sempre foi meu sonho, eu queria muito ter uma família. E é difícil ter uma família. Opa! A gente sabe. Vou te contar, Gisele. E é muito difícil ter um namorado, é muito difícil encontrar o marido, encontrar o pai do filho. E eu fiquei muito tempo nessa busca. Você se casou com quantos anos? Então, fiquei muito tempo sozinha. Passei, acho que pelo menos uns 10 anos aí tentando encontrar. Olha só, gente. Porque os namoros não davam certo. E aí, depois de um certo tempo, falei, quer saber, eu vou ficar sozinha. Não vou mais ficar com aquela história de enquanto o certo não vem, vou ficando com os errados. Não. Falei, eu vou ficar sozinha, esperando o certo. Porque... E sem procurar também? Você ficava ou você procurava? Então, eu procurava, porque aí eu comecei a mudar tudo. Eu mudava tudo, porque eu falei, essa tática não está funcionando. Eu vou mudar, vou mudar. Porque o tempo ia passando e não ia acontecendo, não ia aparecendo a pessoa certa. E eu queria ter filho e o tempo passa e aquela espada nas nossas costas, aquele né? Peso, o relógio, né, da sociedade, você não vai ser mãe. Pior quando você fala que não quer ser mãe, aí o peso é maior ainda. Não, mas aí quando você não quer ser mãe, tudo bem também. Quando você... Mas tem esse peso ainda da sociedade, tipo, não, por quê? Enfim. Ah, mas aí Já dá os 40. Você casou com quantos anos? Você falou, foi tudo junto ou não? Você foi conheceu? tudo junto. O bolo doido, Graças tá vendo, a Deus, gente? porque também não tinha tempo, né? Não, porque o que... Aí já conheceu, oi, tudo bem, vamos ter filho, vamos casar? Vamos ser felizes para sempre. Quase isso, Gisele, porque o que aconteceu? Como a minha tática não estava dando certo, eu resolvi entregar para Deus. Porque eu falei assim, acho bom, o que eu penso, os meus planos não estão funcionando, então eu vou deixar para Deus resolver isso para mim. Porque eu bolava meus planos e nada funcionava. Então eu entreguei e deixei ele resolver. E fui tocando a minha vida. Porque eu queria uma pessoa legal e pedia a Deus e ficava olhando, né? Porque a gente tem que estar atenta para ver. Sim. E aí apareceu uma pessoa que eu achei muito bacana, muito especial. Legal. E eu achei ele legal e é engraçado, sabe, Gisele, que eu faço terapia há muito tempo e a minha terapeuta, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala o seguinte, o cara certo, quando aparecer, ele vai falar exatamente a mesma coisa que os errados. Sério? E como você vai saber que ele é o certo, meu Deus, se ele fala igual os errados? Porque ele vai estar falando a verdade.
Ai, gente, que profundo isso. Anota aí que eu vou postar no Instagram depois. Gostei, gente. Exatamente. Adorei. Em algum momento você teve medo de não conseguir engravidar? Você queria engravidar de forma natural? Então, eu tive medo porque o tempo passava. Tá. E aí eu falei, bom, vai ser agora, né? Mas aí, quando apareceu essa pessoa aí, tá, né? Foi tudo rápido, porque eu já tinha 40 anos, né? Na verdade, eu tinha 42 anos. E a gente foi conversando. Não foi assim, eu não enfiei nenhuma faca nele, mas eu fui falando. Tudo bem, muito prazer. Eu quero casar, quero ter filho? Quero casar, ter filhos, ter filhos para sempre. Topa? Se sim, sim. Se não, next. Pega a senha e bota no final da fila. Não, mas a gente fala brincando, tipo, você não quer nada, você tá afim de sair, se divertir, não sei o quê, eu quero outra coisa, eu quero namorar, eu quero casar, eu quero ter filho. Ele, mas eu também, eu quero também. Eu falei, então tá bom. Então tá bom, vambora. Então vamos lá. Em algum momento você teve medo, assim, você grávida, teve medo de acontecer alguma coisa, de ser uma gravidez de risco? Como é que foi a sua gravidez? As suas, né? Você teve duas, então. Foi. Então, sabe o que acontece, Gisele? Quando eu entreguei, que eu entreguei para Deus, eu resolvi que o seguinte, eu já tinha 42 anos, Gisele, e você sabe que você entrevista muita gente aqui, você sabe que a perspectiva de você engravidar depois dos 40 é muito pequena, de forma natural. Então eu pensava assim, olha, quer saber, se eu engravidei depois dos 40, é porque era para ser. E vambora, tô aqui para encarar. E aí o medo foi embora. Sua gravidez foi tranquila, saudável, teve um parto tranquilo também. Tudo. Os dois, Bom, né? graças Quais são a os Deus. nomes dos seus meninos? São 2 meninos. Antônio e Davi. Antônio e Davi. Hoje um tem 9, outro tem 11 anos. Podem fazer as contas. Ai, que delícia. Saber a idade, não tem... Eu tenho que falar a idade, porque sabe o que acontece? Eu fiz esse blog, Ser Mãe Depois dos 40.com.br. Por que você fez esse blog, vai? Para tirar um pouco o peso das costas das mulheres. Gisele, você sabe, cara, se a mulher também... Sim. É um peso isso de você você engravidar e ficarem falando, até os 30 você tem que ficar grávida, tá, minha filha? Tem que 35 tem no que casar, tem que passa. estar grávida, tem que ser bem sucedida, tá, meu bem? Tem que trabalhar, sim. Né? Tem que ser, enfim, tem que ter tudo. Exatamente. A gente tem que ser multitarefa, tá na moda esse nome multitarefa. E tudo depende da gente, né? Sim. Depende de mim. Eu que tenho que engravidar, eu que tenho que arrumar um emprego, eu que tenho... Nossa, cadê tudo isso, gente? É um peso. E como você sente essa interação com a mulherada? Elas se sentem realmente pressionadas? Mesmo que todo mundo fala, liberdade, livre, cada um tem seu tempo, isso é muito bonito no discurso. Mas eu acho que ainda existe, sim, esse peso. Elas se sentem muito pressionadas. Eu fico muito contente quando elas me encontram, até meninas de 30, 20 e poucos anos, e falam, Adriana, muito obrigada, que bom que você contou isso. Porque eu não sabia que podia, tipo, que bom, assim, brincadeira, claro que sabem. Mas assim, nossa, não é tão raro assim, porque felizmente também lá no blog, várias mulheres dão depoimento falando que engravidaram depois dos 40, até com 46 anos, com 44. Tem várias mulheres que me contam, assim, tem uma, a Suelen, ela tinha 2 filhos, e ficou grávida com 46 anos, o 3º filho. Conheço várias histórias também de pessoas que adotaram, porque já tinham 40 Sim. e poucos anos, e engravidou. Exatamente. Depois de adotar 2 crianças. Então não sou só eu. Agora, tem Adriana, muitas mulheres que engravidam depois dos 40. Quais os benefícios de ser mãe após os 40? Para mim, eu acho assim, primeiro, eu não estou aqui pregando para as pessoas serem mãe depois dos 40. Eu acho que ser mãe é maravilhoso. Sei que você é mãe também, que você sabe disso. E eu acho que ser mãe é muito bom, em qualquer idade. Tem gente que é mãe com 20, tem gente que é mãe com 30, com 35. No meu caso, eu fui mãe depois dos 40. E para mim, isso foi muito bom, porque eu estava mais madura. Até hoje, eu me pego vendo isso, porque... Assim, um exemplo bobo, às vezes a pessoa é mais nova e assim, fala assim, eu queria sair, eu queria viajar e não posso porque eu tenho filho e tal. E eu, ao contrário, eu adoro ficar com eles. Então, eu tenho que me policiar para não ficar em casa. Agora a gente está falando de pandemia, está todo mundo em casa. Mas antes da pandemia, por exemplo, eu adorava ficar em casa. Para mim não é sacrifício algum. Eu já fiz inúmeras viagens... Realizei meus sonhos grandes de trabalhar em coisas que eu queria muito. E então não tem essa história de filho atrapalhar. Ao contrário,
Primeiro também que os sonhos da gente vão se Mudando modificando. com o tempo. E hoje eu vejo o filho muito mais um impulso. Eles me impulsionam mais para eu realizar outros tipos de sonho. Hoje eu trabalho bastante na web, faço lives. E eles me ajudam Só demais. agregam, né? Outro dia eu estava fazendo uma live e eu estava um pouco atrasada. Aí, de repente, quando eu olhei, meu filho Antônio, que está com 11 anos, tinha preparado todo o set. Olha isso. Já tinha colocado a iluminação, sabe, sabe tudo. Ele tudo. sabia toda a estrutura lá que eu monto, a mesa. E eu falei, eu coloco um copo d'água. Eu falei, Antônio, Agora, Adri, tão gostoso. te chamo de Adri, né? Eu não te conhecia pessoalmente, é um prazer te conhecer pessoalmente. Dá pra ver que Obrigada. você é uma mulher vitaminada, é uma mulher livre, leve. Dá pra ver essa leveza toda. Você acredita, você falou que sentiu o peso, né? Enfim, que bateu 40, sentiu esse peso. Sim. Mas você levava isso, porque dá pra ver que você é uma pessoa leve, alegre. E às vezes a vida sorri pra essas pessoas mesmo, né? Que não ficam ranzinza, de mau humor com o mundo, com a vida, porque não conseguiu engravidar. Porque tem muitas mulheres que não conseguem engravidar depois dos 40, gente. Sim. E mesmo fazendo tratamentos. Então, mas eu acho que isso tem a ver com maturidade também. Adorei a música que começou aqui, o nosso papo, que eu vou deixar a vida me levar. Adoro essa música, que eu acho que a gente tem que ser leve. Vou lembrar aqui da Raíssa, que ganhou a medalha no skate, ela dançando ali. Eu acho que a gente tem que seguir o flow da vida, seguir nosso presente, que é assim que as coisas acontecem. Não se comparar, né? Porque cada um tem uma história, uma vida, um tempo, né? Por exemplo, você agora, com 2 filhos, tudo. Modificou, a gente estava conversando, né, antes de começar o programa, que modifica a carreira. Sim. Né? A gente que trabalha com comunicação, a gente trabalha na TV, o tempo fica pequeno, porque é muita demanda. Exatamente. Né? A gente tem que ser mãe, a gente tem que ser dona de casa, a gente tem que ser um profissional e tem que ser uma boa profissional, Sim, né? sem Porque dúvida. é um mercado super competitivo, super exigente. Como que você lida com isso hoje? Então, o que acontece é que quando eu era mais nova, eu trabalhava com o que a gente chama hard news, que são notícias, apresentava telejornal. A gente trabalha praticamente 24 horas, porque a gente trabalha em função da notícia. E se eu tivesse filho naquela época, eu não ia poder aproveitar meus filhos. Então, eu tive o filho na época certa. Na época, eu estava trabalhando na CNT, a gente fazia um programa que era na parte da tarde. E era um programa, apesar de ser ao vivo, nas minhas 2 gestações, eu apresentei o programa, eu fui mãe, sei lá, até, uma semana antes eu estava apresentando o programa. Olha. Mas era uma outra carga horária e eu pude curtir. Aí, quando o programa terminou, eu falei, quer saber, agora eu vou cuidar deles, porque eu quis tanto esses filhos, né? Deixa eu... Você deu uma parada, você deu uma dedicar. pausa na carreira e falou, agora vou me dedicar a eles. Em algum momento você sentiu culpa de tipo, poxa, parei minha carreira ou não? Você falou, agora é este momento, mãe, eu quero, eu posso, né? Porque tem muitas pessoas também, muitas mães que não podem. Foi isso que aconteceu? Não me senti nem um pouco culpada, ao contrário, só felicidade. Aliás, eu fui para outros caminhos e eu comecei a trabalhar também com web. A gente criou um canal na web, a inteligência feminina. Comecei a trabalhar com marketing digital. E agora que eles estão crescendo, retorno cada vez mais ao trabalho, porque a gente adora, eu adoro trabalhar com comunicação. Então, cada vez mais a gente começa a trabalhar muito. A gente vai se refazendo, igual você estava falando, a gente vai modificando os sonhos, as prioridades, né? Então, hoje, por exemplo, como que você lida, como que você divide, família, você ainda tem marido, eu não tenho, então que marido ocupa um bom espaço. Ocupa um grande espaço. Marido, filho, carreira, como que você divide ali? Dá para dividir, e eu acho bom, eu acho que ele ajuda bastante, eu quero ele cada vez mais próximo. E eu acho que é o que eu queria, é o que eu quero. Acho que família é time, então eu peço sempre a cooperação de todo mundo. Até estava conversando com uma amiga minha que ela falou assim, por que você coloca os seus filhos com a mesma roupa? Você queria ter gêmeos? E eu falei, não, sabe o que eu coloco? Eu acho tão legal, assim, essa ideia de time. Gostei. De que a gente está junto aqui. Então, agora mesmo a gente estava nas férias e a gente fazia passeios e eu gravava muito stories para o Instagram. E meu filho falava, ai mãe, que chato e tal, eu quero passear.
Aí eu chamei ele e fui conversar, falei assim, olha, esse aqui é meu trabalho. E a gente está aqui porque eu ganho dinheiro fazendo isso, então a gente também precisa disso para a gente viver, para a gente poder passear. Aí ele, tá bom. Ele entendeu, né? E aí, é isso, você conversar e aí tem tempo para tudo. E agora que eles estão crescendo, eu também tenho mais tempo para poder trabalhar. Agora eles caminham sozinhos, assim, né? Mais ou menos, não pode deixar tão soltos, mas enfim, não depende tanto da gente. E eu acho que é legal também a gente ter um trabalho para eles poderem se espelhar e ver a mãe feliz também, mãe né? feliz, filhos felizes, time feliz. Time, exatamente, adorei. Adriana de Castro, jornalista, apresentadora, artista plástica e mãe de 2 meninos, muito obrigada. Ainda pinto, eu gosto de pintar. Muito bacana, viu? Sua história, seus contatos para quem quiser, o blog, deixa tudo aí, todos os contatos para as pessoas te seguirem, se inspirarem na sua história. Obrigada, Gisele. Tem o sermãedepois40.com.br, tem o @Mulheres que se Reinventam, que é o Instagram, que antes era o Ser Mãe Depois dos 40, e aí depois, conforme os meninos foram crescendo, eu fui mudando também um pouco o foco e comecei a entrevistar mulheres que se reinventam, que a gente está sempre se reinventando. Qual mulher que não se reinventa? Sempre, não existe, gente. Né, Gisele? Obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, e no próximo bloco tem sonolência excessiva diurna. É no próximo bloco, já já. Toma uma aguinha e volta que eu tô esperando vocês.